com a gente Cristina Gaulia, que é a nossa convidada para conversar na noite. Já chegou! Cheguei. Aí, muito bem, seja bem-vinda. Estou aqui fazendo a apresentação formal. Nossa convidada de hoje para participar da live, com muito prazer para a gente aqui da PGM, é a desembargadora Cristina Gaulia, né? Aí vou falar um pouquinho, muito curtinho, da trajetória. Cristina Gaulia é doutora em Direito pelo PPGD da Veiga de Almeida, é presidente do 16º Fórum Permanente de Estudos Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, desembargadora aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e uma pessoa encantada com os desafios aí que a academia proporciona e como ela possa ter essa influência recíproca aí na nossa atuação como gente que aplica o direito, né? Então, eu queria assim, começar agradecendo muitíssimo a aceitação do seu convite para cuidar de um tema tão importante. E lhe passo a palavra para os primeiros cumprimentos, aí depois a gente passar para a nossa pauta, que é quente. Então, boa noite a todos e todas. Eu espero que todos estejam bem e dispostos a esse projeto de reciclagem de vidas. Nós agora estamos numa época de reciclar as nossas vidas, né? E é um momento diferente esse que nós estamos todos vivendo, né? Eu quero saudar a doutora Vanice Lírio e saudar também esse espaço coletivo de debates que ela criou e já tem sido um espaço reconhecidamente de sucesso no Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município. E é mais do que ser um espaço só do direito, é um espaço eclético. E esse ecletismo tem muita ligação com o tempo atual. Nós precisamos ser um coletivo eclético. Nós, do direito, precisamos aprender a conviver com o eclético, com as outras ciências sociais, né? E assim estimulando um pouco a sociedade civil a pensar conosco as soluções, porque na verdade não somos donos das soluções, né? E eu vou me permitir rapidamente, Vanice, só fazer uma pequena menção a um trecho do Leonardo Boff, que é um teólogo muito progressista, conhecido de todos, e que ele tem uma mensagem que ele tem repetido ao longo de muitos momentos em que eu já estive em palestras que ele proferiu e agora recentemente também nesses encontros virtuais nas lives. Ele diz que nós vivemos o caos, mas dentro de uma contemporânea visão do mundo, o caos nunca é só caótico. O caos é generativo. Nós vivemos uma situação de caos, mas dentro do caos se anuncia lentamente uma nova ordem, uma nova situação, um novo tipo de Brasil. Então, assim, no caos está surgindo uma fênix, né? A fênix que, na verdade, mostra que nós precisamos de novos valores, principalmente no judiciário, principalmente na administração pública, né? E essa nossa conversa de hoje legitima muitas escolas de governo, né? Das quais nós fazemos parte, né? Então, eu acho assim, sensacional e me sinto muito honrada de estar participando hoje dessa roda de conversa com você. Um prazer é meu. Eu queria registrar também que essa é uma iniciativa conjunta, né, numa parceria do Centro de Estudos da PGM com a Escola da Magistratura através do Fórum Permanente de Estudos Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas, que, como eu já disse, é presidido pela desembargadora Cristina Gaulia, e que eu tenho a honra e o prazer de participar também. Participar também, claro. Acho que isso mostra assim, que a gente já vem nesse alinhamento. Só para você que eventualmente não tenha participado de uma live do SES, quer dizer, a gente conversa sobre o nosso tema central por 40, 45 minutos. Depois a gente passa as perguntas, né? Eu já tenho uma, pelo menos, que foi direcionada aqui no Instagram e mais alguma coisa que surja. E infelizmente, eu tenho o desagradável mistério de controlar o tempo, porque senão a live cai e eu não consigo salvar. E eu tenho certeza que disponibilizar isso no YouTube vai ser muito importante para as pessoas. Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar. E aí eu já começo aqui a nossa conversa
dizendo o seguinte, né? Provocando-a com o seguinte. Os jornais, hoje em dia, têm apresentado a todo momento decisões judiciais em todos os níveis, em todas as matérias, né? A gente, a todo momento, vê o STF disse isso, o juiz daqui, ou do TRF, ou isso, ou aquilo, decidiu aquilo outro. E as especulações em relação ao day after, né, ao que vem pós-pandemia, são de toda a ordem, né? Tem quem diga que vai ser um tsunami de demandas, que todos nós vamos ficar soterrados no contencioso, né? E tem quem diga que não, ao contrário, isso pode ser a oportunidade para a gente entrar numa outra linha que seja menos essa, né, de tanta, como se fala, está me escapando a palavra, mas assim, de tanta litigiosidade, né? E aí, qual é a sua aposta? Como você aposta no day after? Pois é. Então, assim, mais ou menos estilo Jack the Ripper, né? Já que o estripador, vamos por partes, é importante que a gente diga o seguinte, o Covid, ele tá matando. Ele está matando muita gente, mas ele não está matando as desigualdades econômico-sociais, o que é uma questão extremamente relevante quando você fala de judicialização. Porque o que vai acontecer e o que já está acontecendo, né? E isso é um GPS para o gestor público, e aí no gestor público eu vou incluir o Poder Judiciário, né? Porque como poder de Estado, ele hoje também participa das políticas públicas, inclusive porque tem orçamento próprio. Então a gente tem que dizer o seguinte, as classes que antigamente eram classes médias, altas, e que não iam à justiça, vão passar a ir. As classes médias que estão caindo, porque os negócios estão fechando, as pessoas estão fragilizadas do ponto de vista do prestador de serviço, né? Então a classe média vai cair, e essa classe média que caiu de lugar, ela vai acionar o judiciário. A outra classe, e eu não estou falando nem dos invisíveis sociais, eu estou falando da classe pobre, que tinha condições de ir ao judiciário, através dos juizados especiais, através da justiça itinerante, ela vai ficar sem local para acionar o judiciário. Por quê? Porque à distância, você restringe o acesso ao judiciário. Porque muitas pessoas, né, não têm computador, não têm luz, não têm internet, não têm celular. E aí fazer esses acessos diferenciados que nós estamos começando a criar. Porque nós começamos agora a criar uma série de plataformas, todas muito possíveis, ainda não lhes conhecemos as falhas, ainda não lhes conhecemos os defeitos, porque a gente, na verdade, no âmbito do direito informatizado, a gente está aprendendo enquanto faz. Né? Então é muito importante a gente pontuar isso. Eu acho que vai haver, sim, um aumento explosivo de demandas. Me desculpem aqueles que entendem que não vai acontecer isso, mas a gente já vê agora, eu, por exemplo, que tenho um círculo de amizades bastante amplo, eu recebo já, assim, dezenas de telefonemas. Isso assim, o que eu faço? Aonde eu vou? Como é que você me aconselha a proceder? E dentro do âmbito restrito, porque o juiz não pode estar dando aconselhamento jurídico, mas dentro do âmbito restrito das amizades, eu já sinto as angústias que vão gerar processos novos. E em gerando processos novos, certamente a gente vai ter um aumento muito grande de demandas. E aí é que vai entrar essa expertise que nós supostamente, mais uma vez eu digo que a gente aprende enquanto faz, né? Que a gente supostamente tinha de um passado muito recente em que as soluções consensuais, as soluções de resolução alternativa dos litígios estavam começando a ser disponibilizadas para as pessoas. Então, por exemplo, a gente tem a lei de mediação, a 13.140 de 2015, e quando a gente lê o texto da lei, a gente fala, meu Deus, quem fez essa lei não sabe o que é mediação. Não sabe fazer a diferença entre uma coisa e outra, né? Porque a mediação é uma proposta de solução consensual, vamos dizer, que não é imposta de jeito nenhum e que é
vamos dizer, as partes chegam a ela através de perguntas. A grande arma do mediador é a pergunta. E isso leva tempo. Então, assim, mediação não é conciliação. Conciliação é uma coisa excelente, mas não é mediação. A gente não deve confundir. Essa é a segunda parte da resposta. A gente tem, na verdade, os instrumentos legais já disponibilizados, mas para que a gente atinja soluções consensuais no plano extrajudicial, no plano da administração pública, né? Conciliações e mediações, entre aspas, feitas pelo município, feitas pelo Estado, a gente tem que mudar muito a cabeça dos operadores dessas áreas todas. Né? Então, eu acho que vai haver, sim, um boom de demandas, a gente vai ter muita dor de cabeça e vai ser obrigado a pensar soluções eficientes para o público, para esse novo público que vai vir, dividido agora em várias categorias, quem pode acessar, quem não pode acessar, quem entende a fala do mediador e quem não entende a fala do mediador, enfim, uma série de vieses sociais que a gente vai ter que aprender quais são, para depois adequar os meios legais que nós já temos, as fontes que nós já temos, os recursos que nós já temos, a essa nova realidade. Eu acho que há uma característica desse contencioso pós-pandemia, que vai ser uma característica muito difícil de administrar, que é o seguinte, a gente até já andou conversando em outras lives. A gente está convivendo, a rigor, com ordens jurídicas paralelas, né? Quer dizer, cada medida provisória que sai e tal, cria um regime paralelo. Então, por exemplo, você tem o regime de dispensa de licitação por emergência da 8666 e você tem da MP 926. Você, né? Então, e aí, quer dizer, identificar qual era a ordem jurídica que se aplicava. Né? Sei lá, daqui a 2, 3 anos surge uma demanda, chega no tribunal, uma apelação. Né? Então, primeira pergunta, qual era a ordem jurídica que se aplicava, afinal? Esse era um caso de pandemia ou não era? Né? Claro. E segundo, muito do que justifica o enquadramento nessa legislação pós-pandemia são as circunstâncias de fato, que a gente sabe que com o tempo se perdem. Né? Então, claro. Exatamente, que vem a segunda questão que você traz aqui, que nós meio tipo, né, combinamos alguma coisa para ser falada que era importante, e essa é a segunda coisa, né, que o povo do direito, o povo do tribunal, né, os juízes, os desembargadores, eles estão muito acostumados com aquela realidade que está nos autos. Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a frase famosa de que o que não está nos autos não está na vida, né? Na vida do juiz, né? A vida do juiz é aquilo que está dentro do processo. E aí, assim, é uma coisa que me parece que também é uma mudança comportamental. O que eu vejo, eu tenho 32 anos de tribunal, então, assim, é uma caminhada, né? E o que eu vi, principalmente nos últimos anos no tribunal, na 5ª Câmara Civil, onde eu estou já há algum tempo, é que os entes federativos, os entes públicos, a administração pública não sabe fazer prova. Não sabe fazer prova. E as questões, como você bem colocou agora, vão ser questões de prova, vão ser questões a respeito do fato que aquela parte viveu naquele momento da sua vida. Não vai bastar alegar somente... o ente público alegar somente, mas nós estávamos em tempos de pandemia, mas tinha o Covid-19, mas nós tínhamos essa medida provisória, que é, na verdade, o discurso padrão, né? Então, aquele discurso padrão de que a gente tem, na verdade, um mínimo existencial, um mínimo orçamentário, que o Estado vai falir, que o município vai falir. Tudo isso que hoje em dia a jurisprudência já entende que tem que ser comprovado, não basta dizer. Então, assim também não vai bastar ao procurador do município, ao procurador do Estado, e na esfera federal a mesma coisa, ao advogado da União, dizer, mas estávamos em tempo de pandemia. Não. Naquele caso concreto, que é o que o juiz vai estar julgando, tem que se saber, havia uma emergência? Havia uma emergência que tinha que ser atendida, digamos, no plano de saúde, na órbita da saúde, né? Uma pessoa que está morrendo. Você não pode deixar, na verdade, uma pessoa que está morrendo de uma outra coisa, sei lá, uma tuberculose aguda, um câncer metastático,
morrer na porta do hospital porque tem um paciente que tem que ser internado por Covid-19. Então, assim, essas situações, elas são escolhas de Sofia, infelizmente, que até a legislação que vem agora está querendo transferir para o judiciário, né? E nós conversávamos sobre o provimento aí 66 do CNJ, que meio que está transferindo para o juiz essa responsabilidade dessa escolha, e não pode, não pode. E isso tem que ser comprovado. Então, na verdade, o ente público, seja ele autor, seja o réu, e eu não afasto a responsabilidade do Ministério Público. A mesma coisa nas ações coletivas. Não se faz prova. O que é a prova? Agora que nós estamos vivendo a pandemia, os municípios, as procuradorias já têm que se, vamos dizer assim, garantir com provas. Já tem que fotografar, já tem que fazer vídeo, já tem que pegar depoimento da servidora de saúde que está lá na porta do hospital, porque nós já sabemos que tem diferenças. Tem hospitais que estão atendendo assim, tem hospitais que estão atendendo assado. Então, assim, o juiz julga com base na prova. Então, fazer uma prova bem feita, e aí você tem muita razão quando você diz, não vai adiantar perícia. Realmente não vai adiantar perícia. Fazer perícia retroativa, eu não sei o que aconteceu lá. Eu só sei o que aconteceu genericamente. Mas eu não sei o que aconteceu naquele caso concreto. Então, para comprovar o caso concreto, eventualmente tem que ser uma prova que não vai ser a prova daquele caso concreto, mas que vai demonstrar a situação daquele hospital naquele dia. Então tem que filmar, tem que fotografar, tem que pegar depoimento, porque não vão bastar relatórios. Eu já andei propondo, né, em outra conversa aí de live, eu acho que os entes públicos têm que construir uma central de inteligência da pandemia. Quer dizer, é um núcleo onde você teria reunido esse conjunto de informações, né? Claro, e vai fazendo, porque elas estão acontecendo normalmente. Para você tomar as suas orientações estratégicas no campo da saúde, você está colhendo informações, números e tal. Você tem que ter isso tudo. Não dá para esperar também que, neste momento, estas estruturas estejam, a um só tempo, produzindo essas informações e mandando para todo mundo. Mas se você tiver uma central, olha, ali é onde estão os dados fáticos, para onde todo mundo anda, seus dados fáticos atinentes à pandemia, você constrói essa informação histórica que vai precisar depois no processo. Vai precisar, porque é uma simples regra processual, é o 373 do CPC. Ao autor incumbe provar X e ao réu incumbe provar Y. E tem que provar. E não vão bastar realmente os relatórios e principalmente a argumentação processual, que ainda é uma argumentação que vem com muita frequência, páginas e páginas de argumentos processuais, né? No entanto, nesse momento, eu antevejo para um futuro próximo que vai ter que ter prova. Porque não é questão de você usar a mesma regra para todas as pessoas que vão requerer, vamos dizer, alguma coisa na justiça, alguma indenização porque não foram atendidas, alguma indenização porque deixaram de receber medicamentos. A questão do medicamento é uma questão interessante. Você deixa de tratar uma criança que está com tuberculose e como é que você vai deixar de fazer isso? Não, mas a gente está privilegiando as crianças com Covid, e aí a criança com tuberculose morre. Então, assim, ação na justiça, responsabilidade civil, né? E dezenas de outras hipóteses em que vai haver esse chamamento do juiz a resolver, e ele vai ter que olhar para os autos e ver se ali efetivamente houve uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, eventualmente, da administração pública ou não. Tem que fazer prova. Agora,